Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Segunda-feira, dia de histórias aqui do Cotidiano com o professor historiador Marcos Vinícius Santana. Agora sim, oficialmente. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde a todos presentes aqui, como estamos? Estamos bem, né? Começando essa semaninha aí de feriado de proclamação da República. Isso aí. E fazendo uma referência, né, a essa lembrança. Você escolheu o tema de hoje, vamos falar de quê? Vamos falar sobre a República Negra de Guarapari, minha gente. Provavelmente poucas pessoas devem ter ouvido falar sobre isso, como quase tudo na história do Espírito Santo, né? Acho que primeiro a gente precisa falar o que é república, né? Vamos lá. República vem de res publica, que significa coisas do povo, né? E nada mais é que um sistema de governo em que o povo tem a plena participação. Escolhe diretamente os seus representantes. E esse sistema de república, nesse recorte que a gente vai falar aqui, era algo novo, porque a gente está falando do Brasil, né? No ano de 1816, por ali, começo do século XIX, e vigorava o Brasil Império, na verdade, né? O Brasil era aí um império, ainda não tinha se tornado independente de Portugal, só aconteceu em 1822. Então, essa concepção do república era algo novo, então, era algo que estava aí, digamos, na utopia, né? E a gente precisa ir para Guarapari, minha gente. Em Guarapari, nessa época, existiam ali duas fazendas, que era a Fazenda do Campo e a Fazenda Engenho Velho. A Fazenda do Campo tinha 400 escravizados, né? E a Fazenda Engenho Velho tinha 200 escravizados. E num determinado momento, o dono dessa fazenda ele falece. E não tinha descendentes diretos da fazenda do Campo, né, que tinha mais escravizados, 400 escravizados. Ele não tinha descendentes diretos, e aí o padre local ele escreve os descendentes que estavam em Portugal, se oferecendo para administrar aquela fazenda. Os escravizados perceberam, primeiro que naquele local ali já tinha existido uma revolta anteriormente, né? Uma revolta de escravizados. Existem documentos das autoridades de Guarapari pedindo reforço, etc. E aí os escravizados percebem que caso o padre ele de fato se tornasse uma autoridade ali, ele passasse a exercer o controle da fazenda, o trabalho escravo ia ser mantido, né? Aí o que eles fazem? Eles sequestram o padre e acabam assassinando ele. Tudo isso que a gente está falando tem como base o relato do príncipe Maximiliano da Renânia. Renânia é uma região da Alemanha, que a gente conhece hoje como Alemanha, né? E ele vem ao Brasil em visita como naturalista, pesquisar a fauna, a flora, e aí ele acaba fazendo registro. Muitos desses naturalistas europeus, esses relatos são fontes históricas para a gente. A gente tem aí Auguste Saint-Hilaire, François Biard, a Princesa Teresa da Baviera, todos os europeus que vieram ao Espírito Santo, e aí nesses relatos de registrar a fauna, a flora, eles acabam trazendo os relatos sociais que acabaram virando importantes elementos históricos, né? E o príncipe Maximiliano, ele passa por essa região e ele que dá o nome de República Negra. Eu trouxe aqui até um manuscrito, né, falando basicamente de como ele relatou. E ele diz: armaram-se e formaram nessas florestas uma República Negra, que não foi fácil submeter. Tomaram posse da fazenda, viviam livres sem trabalhar muito e caçavam nas florestas. Ao mesmo tempo, os escravos da fazenda Engenho Velho também se libertaram e uma companhia de soldados nada pôde contra eles. Esses negros se ocupam, sobretudo, em colher alguns dos principais produtos da mata. Então, o que aconteceu com a fazenda Engenho Velho e Fazenda do Campo? Eles se rebelaram, né, obviamente, pela quantidade de escravizados. Eles tinham um poderio, né, no sentido bélico, militar, muito grande, e fizeram com que ali se tornasse uma região de quilombo. Mas o que diferencia o quilombo da fazenda de Guarapari? Por que Guarapari é uma república negra e as outras localizações negras que controlavam os escravizados não eram colocadas como uma república? Porque essa região de Guarapari, eles tinham uma plena conexão com a gente
pode dizer assim, com a sociedade em geral, não que isso fosse a parte da sociedade, né, mas com a sociedade em geral. Então eles tinham um convívio muito amistoso. E esse convívio se dava por alguns motivos, mas o principal deles é que eles tinham um inimigo em comum, que eram os indígenas. Os botocudos, desde sempre, desde o início da colonização, sempre impuseram aos colonizadores grandes derrotas militares, né? Grandes, digamos, incômodos, né? De entrar, de saquear, porque de fato eles eram os donos daquela região. E o que diferenciava eles nesse sentido da taxação é que eles eram guerreiros mesmo, né? Então eles tinham tática militares, então era algo que o ato feroz dele acabava impressionando e impondo medo aos colonizadores. Hoje o professor Marcos Vinícius Santana falando sobre a história da República Negra de Guarapari. E você comentava, professor, do que tinha, né, o que se formou nas fazendas em que foram dominadas pelos negros, né, o que eles tinham em comum com a sociedade, que era o confronto com os botocudos, né? Confronto botocudos. O que diferenciava eles de um quilombo, né, que já existia na região de São Mateus, na próxima região ali de Itapemirim, próximo, era que eles tinham esse convívio, né, amistoso com a sociedade. Eles organizavam trocas comerciais, trocavam caça, o que eles escolhiam, etc. E, primeiro, esse cenário amistoso se formou porque as autoridades de Guarapari não iam conseguir reprimir, já que se pensava que inicialmente era uma comunidade de 600 escravizados. E aí, quando a gente pensa em comunidade, se coloca uma república negra, ela não era unicamente negra, né? A partir do momento que ela se tornou ali uma espécie de um quilombo, uma comunidade autônoma, outras pessoas, né, acabavam frequentando aquele local ali. E se for pensar por ponto de vista daquela época, que Guarapari tinha cerca, sei lá, de 3 mil habitantes, no geral, você militarmente confrontar uma comunidade de 600 escravizados que detinham armas, etc, era algo muito difícil. Então, naturalmente, eles não conseguiam, de fato, desmantelar aquela comunidade. E segundo, se pensar que a existência dela iria, de alguma forma, contribuir para o que eu falei, que é esse inimigo comum, que à época eram os botocudos. Para vocês terem uma noção do que eram os botocudos, o problema dos botocudos naquela época, em 1808, quando Dom João VI ele vem para o Brasil, ele declara guerra aos botocudos por causa das diversas perdas que eles estavam impondo aqui na capitania do Espírito Santo, em Minas Gerais. Eu trouxe parte aqui da Carta Régia, que é de 1808, declarando guerra. Ele fala: eu, príncipe regente, vos envio muito saudade. Sendo-me as graves queixas da capitania de Minas Gerais tem subido a minha real presença sobre as invasões que diariamente estão praticando os índios botocudos, antropófagos, em diversas e muitas distantes partes da mesma capitania, particularmente sobre as margens do Rio Doce e os rios que no mesmo desagam e onde não só devastam todas as fazendas citas naquelas vizinhanças, e tem até forçado muitos proprietários a abandoná-las, com grave prejuízo seu e da minha real coroa. Mas passam a praticar as mais horríveis e atrozes cenas das mais bárbaras antropofagia. Ora, assassinando os portugueses e os índios mansos por meio de feridas, de que servem depois o sangue, ora dilacerando os corpos e comendo os seus tristes restos. Nossa. Essa questão da antropofagia nada mais era que uma interpretação de que consumir a carne do inimigo se estava, basicamente falando, né, existem várias vertentes sobre isso aí, mas geralmente, no modo generalizado, seria que você consumindo a carne do seu inimigo, você ia adquirir o poder deles. Então, existiam alguns relatos de que os botocudos praticavam antropofagia. E isso trazia todo esse temor, e a coroa portuguesa traçou aí essa guerra. Então, a existência, de alguma forma, da República de Guarapari era basicamente de se pensar eles também como aliados nessa luta contra os indígenas botocudos, né, contra os índios botocudos nessa região. Então, era a sociedade de Guarapari vendo uma comunidade ali de escravizados revoltosos que tinha o seu modo de plantar, tinha o seu modo de caçar, estabeleciam trocas comerciais e que de alguma forma era ali um aliado militar. A gente não tem aí uma referência de como essa comunidade
terminou, né? A gente tem referência provavelmente quem conhece Guarapari deve saber onde era a Fazenda do Campo, Fazenda Engenho Velho. Eu, particularmente, não conheço Guarapari muito bem geograficamente. Nas pesquisas que eu fiz, eu vi que tem uma estrada chamada Estrada Engenho Velho e outra localidade referendo a Fazenda do Campo, não sei se é a mesma desde a época. Mas a gente não tem referências de como essa comunidade se desmantelou, provavelmente não durou até a abolição da escravatura, porque essa carta e essa guerra traçada contra os indígenas da coroa portuguesa, ela dura só até 1831. E a partir desse momento, a gente vê uma mudança no cenário. A gente vê uma unificação dos indígenas com a sociedade aí para poder repelir algumas comunidades quilombolas e alguns escravizados fugidos, né? Então você via, a partir de um determinado momento, a unificação desses outros povos contra essas comunidades. Provavelmente foi nesse cenário, a partir desse cenário, né, que em alguma, digamos, ação militar das autoridades, a Fazenda do Campo, a República Negra de Guarapari, acabou sucumbindo. A gente tem, por exemplo, relatos de quilombos em Itapemirim, que eles foram quase, em sua totalidade, dizimados através da união dos indígenas com as comunidades, com as autoridades, comunidades locais. Isso mostra também como a gente não pode pensar algumas coisas no sentido da taxação, né? Se pensar que aquilo era totalmente dividido, mas não, existiram diversas, digamos, particularidades nesses processos históricos que nos mostram essa história. Mas acho que o mais curioso disso, José Carlos e Adalberto e todos os nossos ouvintes, como que uma comunidade com uma representatividade tão grande, com um nome tão imponente, quando a gente pensa no sentido da política, né, aquela questão da república, de seus ares da liberdade, algo que sempre foi muito falado na história do Brasil, e o nome desse ser colocado numa comunidade negra, com uma pessoa que vem de fora, né, e isso ser totalmente escondido na história do Espírito Santo. Se a gente for pensar a história, até como a gente diz a história do Espírito Santo já não é contada, né? Pouquíssimo contada. Mas a história tradicional que a gente fala, é raro a menção. O livro que eu uso aqui, deixo como indicação para as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram ter um contato, é o Espírito Santo Indígena, da Vânia Moreira. Conquista, Trabalho, Territorialidade e Autogoverno dos Índios, 1798 a 1860. Isso é até uma curiosidade, a gente vê esse relato num livro que não trata da questão negra, trata da questão indígena. Então tem só uma passagem para poder justificar toda essa questão da aliança inicialmente, dos indígenas serem o inimigo comum, depois passarem para o lado da sociedade, entre aspas, pensando, né? E é algo tão representativo que é pouquíssimo contado. Tem uma matéria, um jornal que já não existe mais, que trata que é a única república negra do mundo, né? Assim, aquelas coisas que é uma coisa, obviamente, que não se pode levar ao pé da letra, mas que traz um pouco da representatividade dessa comunidade que foi esquecida e apagada da história do Espírito Santo. E numa época em que talvez nem se pensasse em república por aqui ainda, não, né? Se pensava, você imagina, a gente está falando de 1815, 1816. A república foi proclamada aqui em 1889, minha gente. Imagina, então são os ares de liberdade já sendo exercidos em Guarapari muito antes de todo o território brasileiro e pela mão de pessoas negras escravizadas. Muito bacana. O ouvinte Marcelinho mandou uma pergunta aqui pra gente, justamente querendo saber em quais bairros atuais de Guarapari ficam as fazendas. A Júlia pesquisou aqui, a estrada Fazenda do Campo, ela fica entre a BR-101 e a Rodovia do Sol. Quem vem, né, para Guarapari, quem vai para Guarapari pela BR-101, passando aquele posto Tigrão ali, o Shell, na entrada para Setiba, é ali que é a estrada Fazenda do Campo e ela termina lá na Rodovia do Sol, na ES-060, chegando ali no bairro Jabaraí, justamente para quem também vai ali em direção ao centro do município. A gente não sabe, né, professor, se é uma referência da fazenda da época, ou se talvez fosse um caminho para chegar na fazenda. É provável que seja uma referência, né, velho? Mas oficialmente também, como o professor Marcos explicou, não tem registros oficiais de onde realmente era, tanto a Fazenda do Campo quanto a Fazenda Velha. Luiz Cláudio, muito bom saber sobre a história do Espírito Santo. Esse é o objetivo, né, professor? É isso aí, é a gente mudar essa realidade
de uma história desconhecida. E eu acho que até a falta, né, de referências, a gente não saber onde de fato ou se essa estrada faz uma referência, mostra muito do que é a nossa realidade, né? E aí acho que também nos motiva a de alguma forma mudar essa realidade de desconhecimento da história do Espírito Santo que a gente tem. Histórias do cotidiano toda segunda-feira aqui na CBN Vitória, hein? Pelas minhas contas já vamos aí para 2 meses já de quadro. Por aí. Passando de 2 meses. Já passamos de 2 meses, já passou. Tá voando. Tá um sucesso, viu? Você entrar lá no nosso cbnvitoria.com.br, tem todas as participações aqui do professor Marcos, já falamos sobre as origens, né, e os nomes que Vitória já recebeu, os Peruás e os Caramurus, quem foi Caboclo Bernardo, quem foi Maria Tomba Homem, tem a história também de Chico Prego, falamos dos antigos cinemas de rua aqui no Espírito Santo, um quadro que teve muita participação de ouvinte. Verdade. E assim, o feedback que a gente vem recebendo é muito bacana, né? Isso. Toda semana o pessoal falando, que é muito bom saber sobre a história do Espírito Santo, as pessoas também curiosas, né, sobre a nossa história, que como você destacou, né, professor, ainda carece muito, né, de registros e de ser contada também o que a gente sabe sobre a história, né? Sem contar, infelizmente a gente sofreu um golpe que foi a retirada da história do Espírito Santo do currículo, né, da grade escolar, que aconteceu em 2017, mas anterior a isso também a unificação do Enem, a partir do SISU, porque na prova discursiva de história da UFS existia uma questão obrigatória de história do Espírito Santo. Então, seja escola particular ou pública, era obrigatório no pré-vestibular, no 3º ano, você estudar um pouco ali da história do Espírito Santo. Eu tô lembrando que eu peguei essa época ainda, Zé. Pegou, eu peguei né? essa época do vestibular e eu lembro exatamente a pergunta que caiu pra mim, professor Marcos. Que foi uma dúvida sobre Jones dos Santos Neves. Sobre as obras dele, o que ele tinha feito na história do Espírito Santo. E depois eu fiquei pensando, realmente, com a unificação, né, com o Enem, que acabou que a gente já não tem mais, né? Então, Não assim, tem mais, a história do infelizmente. Espírito Santo, eu lembro que na época da escola a gente tinha até uma disciplina ali, que era pra incentivar também a questão do estudo da história do Espírito Santo, que ia cair alguma questão no vestibular da UFS, que ia cobrar sobre isso, querendo ou não, a gente perdeu isso agora. Exatamente. E é uma história que está diante dos nossos olhos, né? A gente está presente no nosso cotidiano. Muita coisa a gente fala, a pessoa passa pelo centro de Vitória, hoje vai passar em Guarapari. Quem é de Linhares aí tem lá o busto do Caboclo Bernardo. Então é algo que está presente no nosso dia a dia e que infelizmente aí faz parte do desconhecimento da população em geral, mas a gente vai mudar isso. Com certeza. E ó, para quem tem curiosidade de muitas coisas, muitas histórias aqui do nosso estado, entra lá no Instagram do professor Marcos, que é assim, uma fonte de conteúdo maravilhosa, o jeito que ele traz esses registros, que ele conta a história, muita coisa que a gente passa no dia a dia, não sabe do que se trata, o professor Marcos vai lá, faz o levantamento histórico referenciado e traz pra gente em formato de vídeo ali, uma contação de história muito bacana. A Júlia mesmo, né, Júlia? Tava falando hoje mais cedo, no Instagram do professor Marcos, bacana, né, aquele trabalho. Cara, é muito legal, assim, todos os rios que ele posta, que são aqueles vídeos no Instagram, você fica assim, gente, mas como é que ele descobriu isso? Porque realmente são coisas que você passa pelo centro da cidade, principalmente. Eu não sou daqui do Espírito Santo, sou do Rio de Janeiro. Então, tem alguns monumentos, enfim, é um local muito histórico, mas que você fica assim, pô, de onde veio isso? Aí você vai lá e explica com várias fontes, você fala das fontes, então é muito interessante, gente, pra quem gosta de história, assim, pra quem é capixaba, acho que todo capixaba tem que seguir. Nem percebi que você era carioca com esse sotaque. Pô, e eu tento esconder, cara. Olha, tem um ouvinte super especial aqui, professor Marcos, sempre te acompanha, dona Almira. Dona Almira. Cariacica. Toda segunda-feira ela fica ali já esperando histórias do cotidiano, a partir de 3h15, que ela adora ouvir suas histórias. Ela fez um pedido, né, dona Almira? Qual foi o tema mesmo? Nem lembro. Acho que foi os tipos populares, Otinho, Rosinha, foi um negócio desse. Verdade, foi isso. Não foi? A gente registrou até. Ó, Dá pra vamos até fazer lá. semana que vem. Tem participação de ouvintes aqui, professor. Primeiro vamos falar do seu Instagram, que a gente está Isso. comentando aqui. Qual Quem Instagram? quiser verdade. acessar o Instagram, professor. Santana Marcos Vinícius. Fui criticado nesse nome. Eu realmente não gostei muito desse arroba. Não. Depois que o Mário falou, eu meio que pensei, gente, será que tá difícil mesmo de me achar? Mas enfim, gente, Santana Marcos Vinícius, Marcos com U. Eu prometo mudar em breve, seguindo a sugestão do nosso amigo Mário. Mas quem quiser me achar aí, tá lá, dá pra... Ou então só colocar a hashtag também História Capixaba, que todo vídeo que eu posto eu coloco essa hashtag. É isso. Tem participação de ouvinte aqui, o Luiz Cláudio. Ele disse que a população raiz de Guarapari tem fortes traços indígenas, mas que a população tem um quase total desconhecimento sobre o seu passado. Isso é verdade. Muito em cima do que a próprio gente nome é indígena comentou, também, né? É. E aí ele perguntou, professor, você pediu para você repetir, na verdade, o nome do livro. O nome do livro, claro,
Espírito Santo Indígena, da Vânia Maria Lozada, não tem U, Moreira. Moreira também, M-O-R-E-I-R-A. E esse livro aqui foi produzido pelo Arquivo Público, através da coleção Canaã, então é muito fácil de achar em qualquer biblioteca pública aí, é tranquilo. O Hamilton, boa tarde, CBN, eu gostaria de saber mais a respeito da catadora de papel em Vitória. Olha aí, que beleza, outro tema. Outro tipo popular, né? Maravilhoso, eu nem lembrava, Dona Domingas. Dona Domingas, é a estátua, inclusive, em Vitória, né? Exatamente. E ele falou, ou o convento na Cidade Alta, próximo ao viaduto Caramuru. Isso, convento de São Francisco. Também, ó, mais uma. A Adalberto tá anotando tudo ali para depois o professor decidir aí o que a gente vai trazer. Mandem mais temas, gente, por favor. A Marineide, ó, quando eu era professora em Linhares, eu cantava a música e contava a história heróica do Caboclo Bernardo. Aí. Olha aí, ó. Se você ouvinte perdeu esse quadro, quiser ouvir, né? Quem foi Caboclo Bernardo? Tá lá em cbnvitoria.com.br, na parte dos nossos comentaristas. É só você procurar pelo Histórias do Cotidiano, que tem o nosso podcast lá na íntegra. Se você quiser ouvir em qualquer tocador de áudio aí também, no seu celular, do seu computador, é só você pesquisar Histórias do Cotidiano que você encontra e consegue acompanhar esse trabalho realizado aqui pelo professor Marcos Vinícius Santana. Professor, obrigado hein, mais uma vez. De hoje? Oh, bom demais, né? Que Os nossos bom. ouvintes, pelo jeito, também, né? E você Estão participando aqui. E o que eu achei muito legal, além de tudo, é uma história que a gente tava falando, que a gente não conhece, né? É uma história assim, quando a gente não conhece, a gente vai botando luz sobre o assunto, aí é muito legal, que a gente vem embarcando na história e descobre coisas novas aqui do Espírito Santo. Isso aí, gente. Quando passarem por Guarapari, lembre-se dos traços indígenas, nosso amigo falou, e também dessa questão negra aí que ficou oculta pela história, mas que a gente vai mudar essa realidade. É isso. Professor, obrigado, hein? Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem, estamos aí.